Gente, dando continuidade ao nosso projeto nave aqui, agora que a gente entrou na parte de refinamento, então acompanhe comigo. Ó. Se eu destruir a nave inimiga, pode ver que não está trazendo ponto algum para mim. E se a nave inimiga chocar com a minha nave, ó, mesmo eu estando perdendo life aqui, ó, eu não chama a tela de game over. Então hoje eu vou estar mostrando como fazer a pontuação e quando acabar a life da minha nave, ele chamar a tela de game over. Então vamos lá, para eu poder fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar o quadro 2, que é o jogo, onde que a gente está desenvolvendo o jogo, que vai estar rodando o jogo nosso. Vou lá, Windows, Action. É só selecionar certinho aqui, tá, gente? Ó, selecionei o quadro 2, Windows, Action. Agora sim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma variável que eu vou chamar aqui, ó, contar pontos. 2 pontos, vai ser do tipo numérico, number, e vou inicializar ela com 0, tá? Inicializei com 0. Bom, só que é o seguinte, ó, só vou minimizar aqui o ActionScript só para poder explicar para vocês. Eu vou pegar a ferramenta de texto aqui, ó, e vou mudar ele aqui embaixo para texto dinâmico. Texto estático é quando você quer digitar um texto normal para aparecer no palco. Texto dinâmico, vou explicar agora, mas antes de explicar o texto dinâmico, entrada de texto é quando você quiser trabalhar com formulário para o usuário digitar alguma coisa. E texto dinâmico é quando você quer trabalhar com ActionScript, você faz alguma coisa lá no ActionScript e o que você fizer lá em ActionScript aí traz para o palco para você. Então a gente vai selecionar aqui, ó, texto dinâmico, tá? E eu vou clicar, segurar, arrastar aqui, ó, e vou desenhar uma caixa de texto aqui, ó, tá? Ó. Só vou dar um, acho que ficou muito grande, só selecionar, deletar ela e fazer de novo, ó. Selecionei a caixa de texto, tá marcado texto dinâmico e vou fazer ela aqui, ó. Aqui também, agora que eu tô vendo aqui, tá, gente, ó, é que tamanho da fonte tá. Vou deixar um tamanho da fonte 17 aqui, ó, negrito e vermelho. Aí eu só vou pegar a ferramenta de seleção e trazer ela um pouco mais para baixo aqui, ó, tá? Ó, só para não ficar tão extensa ela. E vou dar vou alinhar ela, Ctrl K, opa, alinhei e vou deixar lá no topo lá. Isso. E vou deixar ela no centro aqui, ó. Vou só trazer um pouquinho mais para baixo. Aí, ó. Fiz uma caixa de texto dinâmico, só que esse texto que eu fiz é do tipo texto dinâmico, tá? Ó. Se vocês olharem aqui, ó, é texto dinâmico. Bom, aqui em variável, em var aqui de variável, eu tenho que dar um nome para ele. Então, vou dar um nome de pontuação. Sem acento nem nada, tá? Pontuação. O que significa isso? Lá em ActionScript, se eu tiver que trazer algum texto aqui nesse texto dinâmico aqui, eu vou ter que fazer referência à pontuação. Então olha só para vocês verem, só para vocês acompanhar. Ó. Selecionei o quadro 2, que é o jogo nosso, abri aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vou falar aqui, ó, já que eu criei um contador de pontos que vai contar meu ponto, vou falar aqui, ó, que pontuação recebe. Vou colocar uma palavra, já que é uma caixa de texto, vou colocar pontuação, dois pontos, espaço, e vou pedir para trazer o número 0, ponto e vírgula. Se eu der um Ctrl Enter aqui agora, ó, olha lá em cima para vocês verem aqui, ó, aqui que eu quero que vocês notem, ó, que a pontuação inicializou em 0, porque eu estou pedindo, é que eu fiz lá na caixa de texto dinâmico e trouxe lá em cima. Bom, só melhorando um pouco aqui, ó. Vou selecionar a caixa de texto aqui, vou aumentar para 18, tá? E vou deixar negrito. Vou dar um Ctrl Enter agora, só para mostrar agora está em negrito e aumentei um pouquinho mais a fonte. Só que se eu destruir a nave inimiga não está contando ainda, por quê? Eu vou ter que fazer uso agora dessa, selecionei o quadro 2 aqui, eu vou ter que fazer o uso agora dessa variável contar pontos aqui, ó. Esse contar pontos, está inicializando com 0. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou selecionar a nave inimiga aqui, ó, pode ver que está selecionado clip de filme, nave inimiga. Vou entrar no código dela e aqui no código a gente sabe, ó, que this faz referência à nave inimiga, colidir com a nave. Então, se a minha nave inimiga colidir com a nave, ou se eu acertar ou a nave inimiga explodir, eu vou trazer aqui embaixo, então, ó, eu vou falar aqui underline root para falar que alguma coisa está lá na cena principal. Contar pontos mais recebe
10, ponto e vírgula. Ou seja, estou falando que esse contador, essa variável chamada contar pontos, vai aumentar de 10 em 10, porque cada nave destruída vai aumentar de 10 em 10. Aí depois eu falo o seguinte, ó, underline root, para fazer referência a o que tem na linha principal, certo? Ó, o que tem na linha principal, que é tudo que está aqui. A gente criou a nossa caixa de texto, a gente colocou o nome caixa de texto dinâmica, a gente colocou de pontuação. Ela vai receber o que? A palavra pontuação, dois pontos, espaço, espaço, e vou concatenar em ActionScript através do mais, então para juntar, e vou mandar juntar com a variável root ponto, que está lá na linha de tempo principal, contar pontos, ponto e vírgula. Se eu der um Ctrl Enter agora, olha só para vocês verem o que está acontecendo, ó. Se eu destruir a nave inimiga, ó, olha lá, está contando ponto, ó, 20, 30, 40, tá vendo? Ó? Toda vez que eu destruo uma nave, ele aumenta a pontuação minha de 10 em 10. Só que é o seguinte, ó, minha life, perdendo minha life aqui, ó. Tá vendo? Ó, toda vez que eu colido com a nave inimiga, olha lá, zerou minha life aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Agora aproveitando então o código, eu sei que aqui, ó, se vocês analisarem o código nas aulas anteriores, nas videoaulas anteriores, eu expliquei para vocês o que significa esse Y-Scale. Esse Y-Scale é para diminuir meu clip de filme chamado Life, tanto é, ó, só para relembrar, ó, se eu selecionar aqui o Life aqui e olhar aqui embaixo, ó, esse clip de filme chama Life, e Y-Scale significa que ele vai diminuindo de 20 em 20. Então o que significa? Olha para vocês verem, acompanha aqui, ó. Vou fazer vou selecionar a nave inimiga lá, ó. Vou vir aqui em ActionScript. Olha só, vou trazer o trace aqui, ó. Esse trace seria o equivalente ao printf nosso. E vou trazer justamente o underline root.life. Y-scale, tá? Ponto e vírgula. Esse trace é só para mostrar para vocês, já a gente apaga ele, mas só para mostrar para vocês que toda vez que a minha nave inimiga for atingida, ele vai diminuir em 20 e é justamente o Y-scale aqui, ó. Então acompanha para vocês verem, ó. Vou dar um Ctrl Enter aqui, ó, dar um Start. Se eu colidir, ó, pode ver, ó, tá vendo essa tela que tá chamando aqui, ó, 80, então 100 menos 20, 80. Vou só arrastar ele um pouquinho para cá, ó. Olha lá, 60, 40, tá vendo que tá diminuindo? Ó? 20 e 0. Ou seja, quando ele zerar aqui, ó, quando ele zerar o Y-Scale, o Move Clip, eu vou ter que chamar a tela de Game Over, que a tela de Game Over a gente sabe que é essa daqui, ó, tá? Ó, que tá no quadro, é o quadro 3 nosso, que a gente deu o nome de Game Over, tá? O que eu vou fazer então? Vou selecionar a nave inimiga, então voltando para o quadro 2, selecionei a nave inimiga e vou entrar com o seguinte código. Então, esse daqui eu vou apagar, ó, colocar um //, porque ele virou comentário, tirei da linguagem de programação e vou falar o seguinte, ó, se, estrutura condicional, se, underline root, para fazer referência à linha do tempo principal, life, ponto, underline, y-scale, for menor que 0, se for menor que 0, significa que você perdeu sua life inteira, ó. Vou colocar um comentário aqui, ó, chamando a tela de Game Over. E aqui também, ó, chamando a tela de Game Over. Então, bom, se realmente acontecer do Y-Scale for 0, que eu estava mostrando para vocês através do trace, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui underline root para fazer referência à linha do tempo principal. Tem um comando de ActionScript que é chamado assim, ó, go to end, e eu vou colocar o stop. Estou falando para ele assim, ó, vá para o quadro. O quadro nós chama o que? Se eu vim aqui no quadro 3, ó, vocês vão ver que chama Game Over, tá? Então, voltando para o quadro 2, selecionando a nave inimiga e indo lá para o código, ó, vá para o quadro chamado Game Over, ponto e vírgula. Então, vá para o quadro chamado Game Over e pare de rodar.
Então se eu der um Ctrl Enter aqui agora, ó, e der um Start, olha para vocês verem agora, ó, tá perdendo life, tá diminuindo, perdendo life, diminuindo. Quando ele cair para 0, ele tem que chamar a tela de Game Over. Então, ó, zerou e chamou a tela de Game Over, tá? Eu só vou colocar um igual aqui, ó, porque para ele quando zerar de vez mesmo, ó, menor ou igual. Então, ó, dá um Ctrl Enter, diminuiu life, diminuiu life, diminuiu life, diminuiu e chamou a tela de Game Over. Então, para ter um fim o nosso jogo aí, tá? Então, olha só, dando Ctrl Enter novamente, só mostrando, ó, a pontuação está funcionando, olha lá em cima para vocês verem que está funcionando. E quando a nave inimiga atinge a minha nave, eu estou fazendo perder life, tá? E chama a tela de Game Over e acabou o jogo. Certo, gente? Até a próxima videoaula.